Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado pela oportunidade que nós temos de servir e adorar o seu nome. Sou o pastor Marlon Moisés, falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701. Bom sucesso. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer imenso receber você aqui conosco, quantas vezes for, primeira, segunda, terceira. Você que é aluno frequente, você que está maratonando no canal do YouTube, sempre é um privilégio e um prazer receber aqui você conosco. Deus te abençoe poderosamente. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. E damos início à nossa EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar e agradecer a Deus, como de costume? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por estar na sua presença. Obrigado por esse dia de hoje. Quero te louvar pela vida dos teus filhos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Que seja uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. Que o Senhor tenha uma palavra para os nossos corações. Tenha liberdade de falar do nosso meio e a ti daremos a honra, a glória e o louvor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos fazendo aí um trimestre, ou estamos tendo um trimestre sensacional, falando sobre tricotomia, corpo, alma e espírito. O nosso comentarista é o Silas Queiroz. Essa é a nossa temática, ou a nossa espinha dorsal do trimestre. Fazemos menção da lição de adulto, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e com isso temos cada domingo um tema diferente. E o nosso domingo de hoje, o nosso tema, hoje aí, dia 9 de novembro, é a consciência. Tribunal interior. Eita, nós temos pano para manga aqui, hein? Não é um tema fácil de se explicar, na ideia de tentar separatista, porém é fácil de entender a partir daquilo que vivemos na prática, né? Então, conceituar eles pode ser que às vezes seja meio complicado em alguns pontos, mas entendê-lo é mais fácil. Mas é um tema que fala, ó, profundamente aos nossos corações, profundamente. Então, acredito que Deus ele tem uma palavra reservada para os nossos corações. Se você tem a revista, você acompanha conosco a lição de número 6. Se você ainda não tem, não perde tempo. Corra aqui, Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, e evade, aqui na portaria da nossa igreja, logo na entrada, na livraria, você consegue adquirir a sua lição. Se você não tem essa possibilidade, mas tem a sua Bíblia, você pega a sua Bíblia, qualquer versão, e deixa ela aberta para você ir acompanhando os textos sagrados conosco e com isso te ajudando a compreender e a conhecer o pano de fundo. Se você estiver na sua correria do dia a dia e não tiver com a Bíblia nem com a revista, quero te convidar, você está ouvindo a aula e depois voltando ao canal de nossa igreja, quantas vezes quiser, para você estar observando, fazendo suas anotações e seus comentários. Lembro sempre que o nosso chat está liberado ao vivo, para que você possa interagir conosco. E a nossa equipe teológica pedagógica está sempre disposta a te responder. Diretamente aqui comigo, no nosso bate-papo, mesmo estando no ambiente online. Aqui é a nossa sala de aula, então é uma interação, você pode interagir comigo e eu te respondo por aqui. Ou a nossa equipe tecla com você aí, digita, bate-papo com você aqui sobre perguntas, respostas, posicionamentos, opiniões. A nossa equipe está disposta, tá bom? Então sempre vai ter alguém teclando com você ou eu aqui mesmo, beleza? Então, isso eu sempre falo para vocês. Peço para ativar os sininhos, para que você receba notificações toda vez que a nossa live venha subir. Que você curta, que você compartilhe, que você nos ajude a divulgar o canal de nossa igreja. Deixe seu comentário, tá bom? Para que nós sabemos como está chegando o conteúdo de aula, a aula, o áudio, a visualização, a imagem. Tudo isso aqui é muito importante. O retorno que você dá para a gente, o feedback é muito importante. Ah, professor, a aula foi top. Ó, não gostei disso, achei isso estranho. Explica melhor. Tudo que você fala, o seu elogio e a sua crítica sempre são bem-vindos para que nós possamos entender e como melhorar para chegar até você. Como sempre falo, se tivéssemos um ambiente de sala de aula, é mais fácil eu aqui no olho te perguntar e você mandar o retorno para mim. Ou eu estou vendo o seu comportamento e com isso eu observo e vou mudando a dinâmica. Como eu não tenho essa possibilidade, eu preciso que você fale conosco, tá bom?
Então, Deus te abençoe sempre poderosamente e sempre é um prazer ter você aqui conosco. Tá bom? Então, vamos embora de aula. Vamos aí, nós estamos em novembro, né, irmãos? Meu Deus, aí, ó. Um mês para terminar o ano. Meu Deus do céu, um mês e pouco, é menos de 2 meses, vamos dizer assim, para terminar o ano. Jesus do céu, rapaz. Deus é Pai, né, irmãos? Então, que Deus nos ajude. Então vamos lá. Temos um texto áureo, tá ok? Que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Uau, fantástico! Diante do crescimento da degradação, do pecado, daquilo que distorce, suja, mancha a imagem de Deus no homem, o padrão que o mundo oferece, nós, como os cristãos, devemos apegar a essa doutrina. Lembra do que a Bíblia diz em Romanos 12? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa consciência. Não se deixe se amodelar com os padrões do mundo, mas renove a sua mente, a sua consciência nos padrões divinos. Eita, nós, já viu que o negócio hoje vai pegar, né? Vai pegar, vai pegar. Aperte os cintos e ó, vamos decolar. Leitura bíblica em classe. Hoje é curtinha, Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16. Coloco na tela para te ajudar. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo elas lei, para si mesmo, não sei. São leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, tá bom? Temos 3 objetivos, como de costume sempre falo para vocês. E esses objetivos nos ajudam a pontuar algumas questões, tá bom? Número 1, a consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. A consciência humana como um senso moral dado pelo divino, dado por Deus, para fazer o seu papel, reconhecendo o seu papel antes da queda. Objetivo número 2, está aí na tela. A consciência como um tribunal de justiça interior, capaz de acusar, defender, incentivar e o autoexame, a introspectiva constante. Autoexame e introspectiva. O pecado causou falhas e deformações,
e a consciência sofre com isso. Precisamos ter a palavra de Deus como norte na nossa existência. São pontos que nós iremos tratar, é uma aula delicada, mas que Deus nos ajude. Você que está chegando aqui pela primeira vez, alguém compartilhou o link para você, chegou aí no seu WhatsApp, ou chegou no seu e-mail, chegou em algum veículo de comunicação, até o próprio Instagram, eu começo a entrar naquilo que nós chamamos de recapitulação. Vocês sabem, como de costume, eu sempre tenho o hábito de recapitular a aula anterior. Então, eu sempre faço isso. Eu pego alguns pontos que nós tratamos, falamos, e você quer saber mais, você volta ao canal de nossa igreja e olha a aula anterior. Está disponível aí no canal do YouTube, tá bom? Na aula passada, na lição de número 5, falamos sobre a alma, tá bom? E uma das coisas que nós falamos da alma foi a alma no sentido da criação. Aquilo que Deus tratou, fez, e usamos a expressão de volta ao Gênesis, aonde Deus fez o ser humano no seu ser integral. E a literatura hebraica, ela facilita e pesa sobre isso. Essa integralidade do homem criado à imagem de Deus, o imago Dei, a imagem de Deus no homem. Então, quando Deus fez o homem, ele colocou esse ser trinitário perfeito, composto de corpo, alma e espírito, a ponto de o pecado ter deformado ou deformar o ser humano. Então, a volta ao Gênesis é a volta às origens, a volta às fontes, da onde precisamos resgatar a imagem de Deus que está impressa na humanidade. Falamos a expressão que o salmista disse da sua alma abatida. E essa alma abatida fez com que ele refletisse dentro de si e falasse: por que estás abatida, ó minha alma? Espero em Deus, pois ainda o louvarei. Ele fazendo uma introspectiva, porque o local da alma fica entre o espírito e o corpo. Lembra? Falamos que não é fácil fazer essa separação. Conseguimos conceituá-la, mas falar exatamente onde que está, nós não sabemos. Aí usamos o texto de Hebreus 4:12 para dizer que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções no coração do homem. Falamos sobre a natureza da alma, lembra? Imaterialidade e imortalidade. Por que imaterialidade? Porque a alma não é matéria, a alma é algo espiritual. Por ser espiritual, ela é imortal, ou seja, a alma não morre. Quando nós morremos, o corpo, matéria, desce para a terra, o espírito volta para Deus, porque vem de Deus, e a alma, a sede da tua consciência, vai aguardar julgamento para condenação ou para paraíso e eternidade. Falamos dessa distinção de substância, não anulamos a responsabilidade humana de criar, de alimentar, de preservar a saúde da sua alma. Aquilo que nós temos visto, ouvido, falado e lido, redes sociais, tal, você tem se alimentado de quê? O que você tem colocado diante dos seus olhos? Os olhos, janela da alma. Falamos desse materialismo teológico, falamos de marxismo, falamos de teologia da libertação, lembra? A qual distorcem, acham que pode resolver o problema do pecado, tratando como pecado estrutural, achando que resolve o problema como resolvendo o problema de classes, briga de classes. Resolvemos o problema do pecado através de eliminar a pobreza? Resolvemos o problema do pecado eliminando a fome? A galera que vai por esse materialismo acha que pode resolver dessa forma. Mas nós vemos, a partir das escrituras sagradas, que
isso não é possível. Se acabar com a fome do Brasil, do mundo, não acaba com o problema do pecado. Se acabar com a desigualdade social, não acaba com o problema do pecado. O que fez acabar com o problema do pecado na vida humana é o ser humano reconhecer e se entregar a sua vida a Cristo. Isso quer dizer que acabou o pecado? A partir daquilo ali, Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, se nós estamos em Cristo, nova criação nós somos. E agora não andamos mais como andávamos antes. Andamos agora em espírito e em verdade. Significa que eu vou parar de pecar? Não. Significa dizer que o pecado para você não vai ser mais bichinho de estimação. Você não vai criar o pecado. O pecado para você, ele vai sempre afligir o seu corpo. Mas isso para você vai ser uma consequência, porque você vai fugir do pecado. Ele vai ser pedra de tropeço e não prática de vida. Tá bom? Falamos sobre a alma ter que estar submissa à vontade de Deus, e aí nós colocamos a ideia de você cuidar, preservar do seu corpo, preservar a sua alma, preservar o seu espírito, e purificando uma renovação da vossa mente, do vosso corpo e da vossa alma, a qual você precisa estar sempre em santidade ao Senhor. Lembra, falamos na aula retrasada, que o corpo, a santidade, passa no corpo. Falamos na aula passada que a santidade passa também pela alma, eu me santifico, e quando eu busco em Deus, o Espírito me convence, então a minha inclinação que eu tenho para o pecado é neutralizada para uma vida no Espírito. Mas quando o Espírito não consegue convencer a minha alma, eu tenho um declínio ao pecado. Tá bom? Por isso, precisamos manter a purificação e a renovação. Beleza? Dito isso, introdução da nossa aula, tá bom? Vamos de introdução. Quero começar com duas perguntas para você na introdução que para mim é muito interessante. A primeira pergunta é: o que é consciência? Segunda pergunta: o que é preciso para a consciência funcionar bem? Fala aqui comigo no chat, por favor. Digita aqui para mim. Interage comigo aqui. O que é consciência para você? E o que é preciso para que a sua consciência funcione bem? Então você tem que pensar. Se ela funciona, se ela pode funcionar bem, então ela pode também funcionar mal. E aí? Interage comigo aqui, por favor. Então vamos lá, algumas questões. Primeira delas, consciência é a capacidade dada por Deus para o homem discernir o quê? O que é certo e errado. E assim orientar-se nas suas decisões. Então, a consciência é o meu senso de direção. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Senso de direção é a minha consciência. Tá bom? Dentro desse senso, o que é preciso para que eu possa fazer esse meu senso ter a escolha correta? E temos vários exemplos bíblicos sobre isso. Lembra? Quando Deus disse em Deuteronômio, olha, o caminho da bênção e da maldição. Qual é a escolha? Escolha o caminho da bênção. Está apontando para o caminho certo. Evangelho de Mateus, este coloco para vocês uma porta. Existe a porta estreita e a porta larga. A porta estreita que conduz à salvação eterna e a porta larga conduz à condenação. E muitos que entram por ela. Escolhe, pois, o quê? A porta estreita. E por aí vai. Mas o que eu faço, então, para ter boas escolhas? É a minha consciência estar submissa à palavra de Deus e ser governada pelo Deus da palavra. Olha o trocadilho. É eu estar submisso à palavra de Deus e ser governado pelo Deus da palavra. Então não basta, tá bom, engraçadinho, você dizer, eu estou em Deus, eu estou em Cristo. É? Mas e Cristo está em você? E agora? Porque Paulo disse, Romanos capítulo 8, portanto,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Beleza. Aí tem a segunda parte. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é isso? É eu estar nele e ele está em mim. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então eu só ando na luz porque ele está na luz. Então se eu ando na luz porque ele está na luz, eu reflito isso através da minha comunhão com o próximo. Falei disso em aulas passadas. Lembra? É isso. Deixo para você um texto aí de 1 Timóteo, tá vendo? Para você, capítulo 1, versículo de número 18. Conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, conservando a fé e a boa consciência, e rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. O conselho que Paulo dá a Timóteo é: olha, eu conservo a minha fé e uma boa consciência, e rejeito qualquer outra coisa que quer deformar isso, porque muitos naufragaram, afundaram, pararam, desistiram, abandonaram a fé. Então, olha, presta atenção nisso. Se eu não conservar a minha vida em santidade ao Senhor, eu corro o risco de afundar na fé. Irmão, isso aqui é sério, irmãos. Pelo amor de Deus, isso aqui é sério. Então, a aula de hoje, ela vai pegar e te chacoalhar para que você possa entender que o que está em risco é a sua salvação. Tá bom? Então, se prepare, porque nós vamos decolar na presença do Senhor hoje. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes ativas, como famílias, igrejas e estados. Então, isso é comum a todas as pessoas, um senso moral de direção, a qual isso vai te conduzir na sua vida religiosa, na sua vida obrigação com o Estado, a sua vida familiar e por aí vai. A consciência, termo muito bonito que ele usa aqui, escrutina. Nossa, achei fantástico isso. Nunca passou pela minha cabeça usar uma expressão dessa, mas é fantástica. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, Deus fez o ser humano com um senso moral chamado de consciência. E essa consciência escrutina e emite juízo de valor. E eu quero começar pensando com vocês sobre algumas questões, porque essa ideia de escrutinar é uma ideia de examinar, tá bom? Então, quero pensar com vocês algumas questões. Primeira delas, na madrugada em que Jesus foi preso, lembra? Os evangelhos narram sobre isso. Podemos pegar o evangelho de Mateus, capítulo 26, por exemplo. Naquela madrugada que Jesus foi preso, um fenômeno acontece, natural, porque era madrugada. Qual o fenômeno? O galo cantou. Já está lembrando o texto? Já está associando? Todos que estavam ali ouviram o galo cantar. Por quê? Isso é um fenômeno natural. Você já foi na roça? Já viu como é que é? 3, 4 da manhã o galo começa cacarejando, acordando tudo. Então, é normal, é um fenômeno natural o galo cantar de madrugada. Então, na madrugada que Jesus foi preso, o galo cantou. O que isso quer dizer com isso, pastor? Muitos, ou todos, ou quase todos, ouviram o galo cantar. Você concorda comigo? Muitos ou todos ouviram o galo cantar. Porém,
Só Pedro percebeu que não era um simples cacarejo, mas um grito dentro da sua consciência. Irmãos, isso aqui, ó, só Pedro, no meio daqueles ali, entendeu que não era uma madrugada normal, com o cacarejado do galo. Mateus capítulo 26, versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então não era só uma madrugada. Era uma madrugada a qual, no cantar do galo, a reflexão, a consciência, a lei moral que estava dentro dele, naquela madrugada, gritou alto. Por que gritou? Porque Pedro foi avisado que iria negar. Pedro agiu deliberadamente, confiando em si mesmo. Não, eu estou contigo, Senhor. Mas quando o negócio apertou, ó, correu. A consciência de Pedro foi precisa diante do fato cometido. Quando o galo cantou, ele se lembrou. Então a consciência, como tribunal, bateu o martelo. Eita! Em quarto lugar, quando o galo canta, Pedro sente-se profundamente a culpa de ter negado o seu mestre. Mas vou fazer um contraponto. O capítulo 27, tá bom? Mas guarda isso. Pedro nega, Pedro jura, Pedro lança maldição sobre as pessoas. Tudo isso por causa da sua consciência moral que estava o acusando. Capítulo 27 do Evangelho de Mateus, nós já temos um outro contexto. Qual o contexto? Que faz parte do contexto de Pedro, mas com outro personagem. Qual? Judas. Judas, vendo que Jesus havia sido condenado, teve um remorso. E o que ele fez? Tentou devolver o dinheiro. Ele pega o dinheiro e joga. Fala assim, ó, não quero mais. Desisto. Quase que um arrependimento. Aí os camaradas olharam e falaram assim, pera, a gente não pode aceitar dinheiro de um inocente. O problema é teu. Quem mandou você vender ele? Azar o teu, a bomba é tua. E Judas sai dali, triste, angustiado, porque tinha vendido o inocente. E o texto bíblico diz, lá no versículo 25, lá no versículo 5, que Judas sai dali para tirar sua própria vida. Por que Judas fez isso? Porque o tribunal da lei, dentro dele, moral, bateu o martelo. Você vendeu um inocente. O mesmo tribunal que bateu sobre Pedro. Você traiu o inocente. Então, a nossa consciência vai bater como um tribunal. E ela vai bater firme quando nós erramos. Qual é a diferença, pastor? É que com Pedro o tribunal bateu, mas Pedro se rasgou, se humilhou, reconheceu e mudou a rota. E o que com Judas? Houve apenas um remorso, não houve um arrependimento. Então, tanto Pedro quanto Judas foram acusados pela sua consciência, pelo tribunal. Pedro se permitiu arrependimento e Judas o remorso. É assim com a nossa consciência. Cada um tem a sua e vive as próprias experiências. Cada um tem a sua e pode viver da forma que deseja. Aí eu sou obrigado a te perguntar: como você tem vivido com a consciência, com a lei moral que está dentro de você? Essa lei moral ela pode ser tanto absoluta, como aquilo que é universal, aquilo que é irrevogável, quanto ela é relativa, tanto faz, quanto tanto fez. Se ela é relativo ou se ela é absoluta, uma coisa é certa, a consciência absorve tais parâmetros para a nossa vida e julga, mostra como nós devemos viver. E a questão é, como você tem vivido? Como Pedro, quando erra, se arrepende, ou como Judas, vivendo de remorso, morto de repente até espiritualmente. Porque o pecado virou bichinho de estimação. Eu falei que a aula de hoje não é fácil, então, simbora. Palavra-chave, consciência. Consciência é a nossa palavra-chave. Estrutura da aula de hoje, ela está estruturada em um tópico e 3 subtópicos. Primeiro tópico,
antes da queda e depois da queda. Antes e depois da queda. Primeiro subtópico, a primeira manifestação. Segundo subtópico, o direito natural. Terceiro subtópico, escrita no coração. Vamos tentar entender isso que está acontecendo aqui, partindo dessa informação ou dessa ideia de Pedro e Judas. Temos um termo chamado sineideses. Significa saber com. É a consciência, ou seja, a consciência, ela é a faculdade inata, ou seja, todo mundo nasce com ela, correto? Então isso é inato a todo ser humano. O senso de direção, já frisei e refisso isso novamente, da alma humana. Então, do latim, conscientia, conscientia, correto? É o de forma literal, é o sentido do sentido da palavra, é aquilo que nos dá direção. Consciência nos dá direção. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Guarda isso. Então, consciência é aquilo que todo ser humano tem, por isso que é inato ao ser humano, e faz com que o ser humano escolha, decida, a partir daquilo que alguns vão chamar de livre-arbítrio. Você só consegue decidir por causa do livre-arbítrio. Beleza? Então tá bom. O seu papel é concordar com o princípio estabelecido no âmago do ser humano. Então, qual é o objetivo da consciência? É concordar com aquilo que está instituído dentro dele, tá bom? Então, o que Deus colocou dentro do homem, esse senso de direção. Então, esse senso de direção tem que estar conectado com aquilo que Deus estabeleceu, com o Espírito. Se ele não estiver conectado com Deus, ele vai tomar decisões erradas. E tomando decisões erradas, ele vai escolhendo os piores caminhos. Deus dotou todo ser humano de um senso moral, chamado consciência. É ela que vai guiar tudo isso. Ela vai permitir como se você detectasse falhas, acertos, juízos morais e espirituais diante do comportamento. Aquilo que você julga certo e errado, lícito e ilícito, ela está dentro disso. E ela faz o quê? Uma aprovação ou uma reprovação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, Paulo está sendo acusado pelos judeus diante do governador Félix, lá em Cesareia. Aí olha o que Atos 24, versículo 16 diz. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Olha o que Paulo está fazendo. Estão distorcendo o caráter de Paulo. Estão distorcendo a conduta de Paulo. Mas Paulo tem a consciência que o que estão falando dele não é verdade. Então, Paulo mantém a sua conduta, o seu comportamento reto diante das falsas acusações. Ou seja, o que dizem sobre Paulo não é verdade. Por não ser verdade, Paulo mantém a sua conduta irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Então, ele não se abala com o que falam dele, porque ele sabe, dentro do seu tribunal moral, que o que estão falando é mentira. Calúnia, difamação. Fizeram isso com Jesus. Lembra? Jesus, quando foi ser crucificado, levantaram falsa testemunha contra ele. Fizeram isso com Estevão, falsa testemunha. Irmãos, Jesus já disse isso no Evangelho de Mateus. Se levantaram contra os profetas, se levantaram contra eles, falaram mal deles. Vão falar mal de você. Vão caluniar você. Mas o que eu faço, pastor, diante disso? Se o que estão falando de mim for mentira, como diz o salmista, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Tranquilão. Porque o que falam é mentira. Mas agora, se o que falam é verdade, aí deu ruim. O comportamento externo de Paulo refletia aquilo que ele é dentro. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Porque quando você olha pelo menos Filipenses, por exemplo, você percebe que Paulo está preso em Roma, ele está tranquilão. Tranquilão, e dando palavra de ânimo pro pessoal que está lá fora. Aí tu se pergunta, por que o camarada que está preso
Ou como que um cara que está preso consegue dar palavra de ânimo para quem está lá fora? Exatamente por causa da sua fé cristológica. A fé cristológica é aquela de alguém ter experimentado Deus e ter se permitido Deus mudá-lo, ao ponto de não viver mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a fala paulina aí. Então, não importa onde eu esteja, o meu comportamento ainda é íntegro diante de Deus, mesmo quando não tem ninguém me vendo. Tá bom? Falei baixinho aqui. O meu comportamento é íntegro quando não tem ninguém me vendo. É aquela frase, fazer o certo mesmo quando não tem ninguém de olho. Ei, quem é você quando não tem ninguém te vendo? Hum, é. Deu ruim, hein? Paulo está dizendo que a sua consciência é limpa, é imaculada e está em conformidade com a vontade de Deus. Se não fosse assim, ele já estaria condenado internamente. Porque se o que falam dele for verdade, antes dele ser condenado externamente, ele já está condenado internamente. Lembra? Ele disse isso para os coríntios. Ele falou: eu pregando a vocês não seja reprovado. Porque o que eu falo eu vivo, e o que eu vivo eu falo. Mateus capítulo 23, Jesus chegou e falou, olha, para os discípulos, falou assim, tá vendo? Escribas e fariseus são hipócritas, porque o que eles falam não vive, mas vocês não vão ser assim. Vocês vão falar e vão viver e vão falar. Glória a Deus. Podemos também pensar e aprofundar esse pensamento no primeiro fraticídio também na história humana. Lembra do primeiro fraticídio? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 5, 6, 7 e 8, o primeiro fraticídio, que no caso é Caim matando Abel. E uma das coisas que o texto fala é: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti sempre dominará. Deus está dizendo para Caim: Caim, eu tô vendo, Caim. Você acha que não tem ninguém vendo? Ó, tô te vendo. O pecado, a vontade de você matar teu irmão tá assim, ó, batendo a porta, ó, querendo entrar. Mas basta você, Caim, dominar essa vontade. Claro que isso é uma consequência do pecado, porque o ser humano foi criado com um senso moral, sabendo o que é certo e o que é errado. E esse senso moral fez com que ele pudesse fazer as escolhas e discernir: mato ou não mato? Faço ou não faço? Tá bom? Então, desse senso moral, Deus avisou a ele. Por isso que eu te perguntei: quem é você quando não tem ninguém vendo? Porque você pode esconder de todo mundo, irmão, você só não pode esconder de Deus. Deu ruim. Vou te dar outro exemplo. Jesus estava sentado conversando com os discípulos e com a multidão. Chegou um homem e falou: ei, bom mestre. Lembra? Evangelho de Mateus. Os sinóticos falam sobre isso. Aí Jesus olha. Ele: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida? Aí ele olha assim e fala: por que me chamas bom? Não sabe que bom somente um? Ele: se você quer herdar a vida eterna, só você obedecer os mandamentos. Aí ele disse: quais? Não matarás, não roubarás, não gerarás falso testemunho contra o teu próximo. Lembra? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não adulterarás. Aí ele: tudo isso eu tenho feito. Mas o que me falta ainda? Jesus vira para ele e fala: olha, te falta uma coisa. Pega tudo que tem, vende e dá aos pobres e vem. Isso aqui é brilhante, meu Evangelho de Mateus. Isso aqui é brilhante. Porque Jesus cita para ele: não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não matarás. E Jesus não cita a cobiça, mas Jesus fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está citando ali de forma implícita o último mandamento: não cobiçarás. Então está acontecendo no Evangelho de Mateus um eco do Antigo Testamento, ali do Êxodo, para expressar a cobiça. Por que a cobiça? Porque a cobiça é o que motivou a ganância daquele jovem. Então aquele jovem é motivado pela ganância que foi alimentado pela cobiça. E nos outros evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Lucas e Marcos não diz que é jovem, diz que é homem. Só Mateus diz que é jovem. Por que isso? Porque Mateus está apresentando de forma teológica um amadurecimento da vida espiritual. Quem não amadurece
permite ser alimentado por pequenos sentimentos de ganância. E com essa ganância você não consegue pensar no próximo, você só pensa em si mesmo. Então Jesus está dizendo para ele: ei, preste atenção, meu filho. Quer amadurecer, quer crescer, quer ter uma vida espiritual sadia? Abandone o pecado que está aí dentro. Porque Jesus, de forma indireta, tocou na ferida dele e falou: olha, eu vejo, você não adultera, você não fala do teu próximo, você não mente, não rouba, porém, você só consegue pensar em você mesmo, ganancioso. Então, quando Jesus tocou nessa ferida dele, ele teve a consciência moral, tribunal de justiça bateu nele. Como? Se ele não consegue se relacionar com o próximo, os outros mandamentos ele não consegue se relacionar com Deus. Então, se eu não consigo olhar para o próximo e enxergar a mim mesmo, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento com Deus. Então, o que ele vivia? Uma religiosidade. Ele era basicamente um sepulcro caiado. Jesus vai falar isso mais na frente. Bonito por fora, mas podre por dentro. Ou seja, Deus sabe o que está dentro do ser humano. Ele sabe o que você está pensando. Quem é você? Quando não tem ninguém vendo. O negócio é sério, irmão. Existe um debate teológico, tá bom, sobre isso para falar onde que a consciência fica, se ela fica na alma, se ela fica no espírito, se ela fica nos dois. Isso é pano para manga, tá bom? Mas é de irrelevância para nós aqui agora, mas eu estou te falando que existe um debate sobre isso, aonde que fica, tá bom? Isso é bom para o seminário, para essas questões teológicas, senão a gente não vai entrar nessa questão aqui. Esse tribunal, essa consciência é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir o que é certo e o que é errado. Isso toda hora tem que ser frisado com você, tá bom? Para que o ser humano possa ter essas escolhas. Então, com isso, esse discernimento que o homem tem, essa lei divina colocada dentro dele, serve para direcioná-lo. Isso também serve para o homem antes da queda. Não é só pós-queda, isso também é antes da queda. Ele não sabia o bem e o mal. Ok? Ele não sabia. Ele soube do bem e do mal pós-queda. Mas pré-queda, antes da queda, ele saberia discernir o que é certo e errado. Tá bom? Então, existe essa possibilidade do erro. Aonde? Se Deus falou não faça, então já existe uma possibilidade ao erro ali. Então, senso do que é da escolha do que é certo daquilo que é errado, tá bom? Foi o que aconteceu com a violação na ordem de Deus experimentada ali na consciência do ser humano. Quando o homem faz isso, culpa, vergonha e medo acontece. Se você pegar Gênesis 2, 16 e 17 e Gênesis 3, 6 e 10, você vai ver muito isso bem estabelecido. O ser humano ali, quando come da árvore da ciência do bem e do mal, ele toma uma escolha errada, ele decide erradamente. Ele poderia decidir não colher. Mas por que Deus coloca ali? Para o ser humano servir a ele de livre e espontânea vontade. Então você tem o seu senso de direção. Deus quer que você escolha o correto. Mas você pode escolher o que é incorreto. É decisão sua. Ao invés de impedi-los fisicamente, porque Deus poderia proteger e impedir fisicamente. Mas Deus deu a escolha. Escolha, faça a sua decisão. O que é certo e o que é errado. Escolha hoje. E o ser humano, você conhece a história, escolheu de forma deliberadamente desobedecer a Deus, e aí nós temos toda a consequência do pecado que afeta a humanidade até os dias de hoje. Então, o ser humano teve a chance de escolher o que é certo, como também teve a chance de escolher o que é errado. Viver com as consequências da nossa escolha nos ensina a pensar, a escolher com mais cuidado. Então, a partir da queda do homem, nós temos que pensar melhor sobre isso, refletir melhor sobre essa questão de consciência, tá bom? Então, aquilo que Adão e Eva faz com que nós pensemos melhor, reflitamos melhor sobre isso. Então, quando escolhemos algo errado, isso nos faz refletir, como no caso de Pedro e no caso de Judas. A mulher, por sua vez, vai junto com o homem estar nisso. Então, quando eu falo de homem, eu estou me referindo a homem e mulher, me referindo, no caso, à humanidade. A consciência de ambos é um tribunal, é culpada. Então, quero pensar com vocês nisso, que o que Adão e Eva fez, pensa num lixo tóxico. Pensa no lixo tóxico. Jogado no rio. Pensa nisso. Esse lixo tóxico, ele se espalha.
se prolifera muito rápido. Concorda comigo? Se prolifera rápido demais. O pecado ele se espalhou tão rápido na humanidade que o reflexo disso é o primeiro fratricídio. Reflexo do casal de Adão e Eva. Então, o pecado que Adão e Eva comete espalhou tão rápido que acontece logo uma mortandade no meio dos seus filhos. Então, o que nós vemos com isso? Que quando nós reconhecemos e confessamos o pecado a Deus, Ele está sempre disposto a nos perdoar. Porém, vamos colher as consequências disso. Então, nós temos que ser gratos a Deus por essa consciência moral, porque quando nós erramos, nós reconhecemos, nós sabemos, eu errei. Então vamos lá pedindo perdão. Mas quando a nossa mente está cauterizada, nós não inclinamos mais ao pecado, nós não inclinamos mais a Deus, simplesmente ao pecado. E vivemos de qualquer maneira. Por isso, deixo para vocês pensar, não deixe o pecado estragar o seu relacionamento com Deus. Porque, como lixo tóxico, estragou o relacionamento com Deus e estragou o relacionamento com o humano, vindo ali a mortandade. Tá bom? Todo ser humano nasce com isso e para isso ele tem que fazer as escolhas certas. Não somos fruto de uma evolução de chimpanzé, somos imagem, imago Dei, a imagem de Deus impressa, carimbada no ser humano. E não adianta você fugir. O salmista disse no Salmo 139, versos 7 e 8: Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para de onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo buraco, ali tu estás. Não tem como você esconder de Deus. Confessa e deixe seus pecados para que você possa alcançar misericórdia. O pecado, ele vai afligir, vai pesar como uma culpa, vai ser uma gravidade, como aconteceu com o Caim, Abel sendo morto pelo seu próprio irmão. O seu irmão teve a possibilidade de escolher o certo, mas decidiu escolher o que é errado. Então devemos, sendo responsável pelas nossas ações, devemos vigiar, orar, guardar a palavra e jejuar. O quadrilátero da vida cristã. Uma escolha errada contra Deus, o reflexo disso respinga no desequilíbrio com os seres humanos. Assim aconteceu com Adão e Eva. E Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Tá bom? Guarda isso, porque isso é de suma importância para você. Sinopse número 1. A consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Segundo tópico, o funcionamento da consciência, acusação, defesa e julgamento, vãs justificativas, o debate do tribunal. Tá bom? Paulo faz referência à lei mosaica que foi dada sob pedra, né? A pedra ali, o que Deus deu para Moisés ali ele passar para o povo. Essa lei da consciência que Deus deu ao povo ali e a partir dela deu impressa para que o ser humano pudesse, a partir daquele momento ali, viver em sociedade. Toda sociedade, ela tem a sua cultura e tem a sua regra. Toda sociedade. Então, nós poderíamos pensar, ou poderíamos começar a pensar a partir do seguinte: quem nunca teve um encontro com a Bíblia Sagrada, por exemplo, ou os que morreram antes disso, eles serão julgados segundo a sua lei moral, a lei da consciência. Tá bom? Então, essa acusação da consciência, como ele deve viver. Por exemplo, você tem uma proibição universal, que é não matarás. Então, se o ser humano ele se levanta contra uma outra pessoa, mata essa vida, a sua consciência moral vai o julgar. Então, por mais que ele ache que é certo, ele vai ser acusado por aquilo ali. Por isso que tem que o quê? Se arrepender dos seus pecados. Se não se arrepender dos seus pecados, a sua consciência ela vai bater como um martelo que esmiuça a penha. E o autor, ele coloca uma coisa que eu acho interessante. Ele faz uma citação da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Ele diz,
Abre aspas. As pessoas não serão condenadas por aquilo que não conhecem, mas pela atitude que demonstram em relação ao que sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, sua lei, serão julgados de acordo com os que jamais viram, serão julgados de acordo. Os que jamais viram uma Bíblia, mas sabem discernir entre o certo e o errado, serão julgados pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência. A lei de Deus está escrita nas pessoas. Aqueles que viajarem para outros paraísos vão poder observar essas condutas. Fecha aspas. Então, você vai reparar que essa lei da consciência está em todo lugar, todo lugar. Então, mas e aquele povo, aquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus? Lei da consciência, lei moral que Deus colocou em todo ser humano, isso é inato a ele. Então, quando ele mata alguém, a sua consciência o acusa. E se ele não se arrepender, bate o martelo como sentença. Tá bom? Segundo o pastor Elianai Cabral, a consciência julga com toda imparcialidade, não fazendo acepção de pessoa ou aceitando qualquer tipo de discriminação. Segundo, a consciência não aceita apelação. O seu julgamento é irrefutável, absoluto e inapelável, não fazendo alteração nos seus juízos, normativas, por bajulação, contudo, contida em palavras bonitas ou orações poéticas. Terceiro, a consciência julga nossas ações mediante aos fatos que cometemos. Não julga em cima de especulações e suposições, mas a tua consciência sabe o que você fez e ela sabe o que você não fez. Quarto ponto, a consciência age individualmente. A consciência de cada pessoa exerce juízo sobre cada uma delas, não sobre outra. Eu não posso exercer juízo sobre você, mas a sua consciência exerce sobre você. Ou seja, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você pode dar a justificativa que você quiser, porque Adão e Eva justificaram, tentaram, foi a mulher que tu me deste, a mulher falou que foi a serpente, e um começou a jogar a responsabilidade do outro. Você pode dar a desculpa que quiser, mas a sua consciência vai estar apontada como um dedão falando, eu sei o que você fez, você sabe o que você fez. Poderíamos até fazer um contraste para pensarmos em Gênesis 2:25, que ora, um joga para cima do outro, o homem jogou para a mulher jogou para sua mulher, e eles tinham vergonha. Por quê? Porque a partir das decisões erradas fez com que abrisse os olhos e agora conheceu o bem e o mal. Então ficaram com vergonha. Antes do pecado, conheciam somente o bem e tinham a liberdade de escolha para escolher o que é certo e o que é errado. Viviam em plena paz e harmonia. Mas depois do pecado, a consciência ecoou. É como se fosse um grito na alma dele e fala: vocês erraram. E agora estavam o quê? Envergonhados. Envergonhados de quê? Diante do outro e diante de Deus. Olha o que diz o Salmo 32, eu acho brilhante. Verso do 1 ao 5. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava tanto de gemer. Pois, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoaste da minha culpa. Uma consciência pesada produz males no corpo e no espírito. O salmista sentia dor no corpo e se escondeu disso. Adão e Eva sentiam dor disso e fazia justificativas. Mas o que o salmista fez? Confessou e deixa. Então, que o conselho que eu te dou, confesse de seus pecados. Porque você pode esconder de mim, do pastor da sua igreja, da sua liderança, de quem você quiser, mas você nunca, jamais esconderá do Deus eterno. Houve uma experimentação imediata deles ali, quando experimentaram do pecado. Então Deus fez uma pergunta retórica. Irmãos, isso aqui é brilhante. Deus faz uma pergunta retórica, lá em Gênesis 3:11. Perguntou: quem fez você saber que você está nu?
Comeste da árvore que eu mandei você não comer? Olha a pergunta. Deus não sabia? É claro que sabia, irmãos. Deus Deus é onipresente, Deus é onisciência. Então, ele revela a consciência humana. Ele sabia que o ser humano tinha feito. Mas quando ele fala, quem foi, camarada, que mandou você? Te falou que você estava nu. Quem foi que falou isso para você? Deus sabia que eles tinham feito. Mas Deus jogou para que eles pudessem confessar. E eles confessaram? Não. Eles deram, abre aspas. Vou usar um termo jocoso, o jeitinho brasileiro. Qual foi o jeitinho brasileiro? Ó, olha ela. Ó, foi a serpente. E ó, ping-pong. Então a ação deles, qual foi? Pegaram folhas de figueira e para fazer cintas, né, ali para tentar tampar a sua vergonha um do outro e esconder o seu pecado. Porque é mais fácil esconder o pecado do que confessá-lo, né? Só que a confissão afasta o pecado, é como um remédio amargo para a alma. Porém, quando você encobre, você permanece adoecido. Então, por isso que precisamos confessar o nosso pecado. Passado, presente, irmão, não adianta. O que você fez no passado, se não confessou, a tua consciência vai te acusar. A forma que você vive no presente, se tu vive de qualquer maneira, se tu vive na prática do pecado, a tua consciência vai te acusar. E isso vai afetar o teu futuro, para onde vai a tua vida, para onde vai a tua alma pós-morte. A tua consciência como um tribunal, batendo, batendo, batendo. E o que você está fazendo? Está encobrindo? Vai sentir dor no corpo, vai sentir dor na alma, vai sentir enfermidade. Quer se livrar do peso do pecado? Confesse e deixa, irmão. Confesse e deixa. Confesse e deixa. Não costura folha de figueira, não, para esconder. Ah, eu vou me esconder aqui do outro e vou me esconder de Deus. Porque Deus está te perguntando: ei, onde estás? Rabá, sore, manda, calai. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Confessa. Eu não vejo, mas Deus vê. Confessa hoje. Confessa hoje. Para que o inimigo da sua alma seja envergonhado. Para que o seu inimigo seja envergonhado e não te acuse mais. Porque Josué um dia foi acusado. Lembra? Lá em Zacarias ele foi acusado. E quando ele foi acusado, Satanás disse: ei, Alá, olha as vestes de Josué, está salpicada de sangue. Mas vem Deus e fala: ei, esse é para mim um tição tirado do fogo, e eu purifico as suas vestes. Irmão, quem reconhece, deixa, alcança misericórdia, alcança brasas de fogo, que nunca falte sobre a sua cabeça óleo precioso, que nunca falte sobre a sua cabeça a presença de Deus. Mas quando você encobre os pecados, o teu tribunal interno vai te acusar. Então, com isso, você não consegue tomar ceia, você não consegue ter comunhão, você não consegue orar, tu não consegue se relacionar com Deus. Por quê? Porque está com o pecado encoberto. Eu falei que não ia ser fácil. Avisei. Lembra o texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28? Você sabe o texto da ceia, lembra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o texto continua: e assim coma este pão e beba este cálice. O maior objetivo é alcançar um veredito favorável de Deus. E para nós alcançarmos esse veredito, precisamos estar como uma testemunha limpa, interna e externa. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Confessa e se você não confessar e não deixar, as acusações externas só vão prevalecer enquanto você não confessar e não abandonar os pecados. Sinopse número 2: a consciência atua como um tribunal de justiça.
interior que acusa, defende, julga nossas atitudes diante de Deus, diante do nome. Se você anda de forma íntegra, reta, ela vai, tu descansa em paz. Em paz eu me deito e logo pego um sono. Agora, se tu anda na prática do pecado, tá igual a Cã, com o pecado escondido, ela vai te corroer até os ossos. Então, em nome de Jesus, confessa e abandona esse pecado. Vamos para a nossa terceira questão, a consciência. Defeitos da consciência, Deus, o supremo juiz. E a nossa consciência é falível. Então a Bíblia menciona nossa consciência defeituosa, característica do pecado, cauterizada, fraca, contaminada e corrupta. Como tudo que mais há no ser humano, a consciência também ela foi afetada pela queda. Nós já observamos isso. Principalmente pela confusão de juízo e sentimentos que o homem passou a criar por sua própria conta, fruto do seu imaginativo maldoso. Então, por causa disso, o homem agora passou a conhecer o bem e o mal. E nessa consciência, por causa da queda, o ser humano se inclina a fazer isso. E por esse declínio, a consciência fica meio que defeituosa, tá? Não é com defeito de fábrica, porque ela veio de fábrica perfeita, mas quando saiu da fábrica, ou melhor, dentro da fábrica, algo aconteceu e veio com aquela remessa ali, ó, toda deformada. Por causa de quem criou? Negado. Por causa da escolha humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má, continuamente. A consciência cauterizada, aquilo que Paulo bate toda hora em Romanos capítulo 1, versículo 22 em diante ali, homens amantes de si mesmo. Meu Deus do céu, o texto ali é grande. A consciência cauterizada é aquela que se mostra insensível ao pecado, que perde a sensibilidade para as coisas boas e corretas. Significa a neutralização de todo o sentimento humano que qualquer criatura possui e perda da capacidade de distinguir o que é certo e errado, entre o que é puro e o que é impuro, o que é profano e o que é sagrado. A cauterização da nossa consciência pode acontecer mediante a persistência em uma atitude de desobediência e recusa em dar ouvidos à voz de Deus, dando ouvido à desobediência. Olha lá, Romanos capítulo 1, o que Paulo fala. E os homens foram entregues às suas próprias paixões, os seus próprios desejos e às suas próprias vontades, fazendo no seu corpo imoralidade, proclamando no seu corpo coisas ruins, aquilo que não agrada a Deus, e foram entregues a paixões infames, homem com homem e mulher com mulher. Mas para que a nossa consciência volte a funcionar bem, é preciso educarmos de forma correta, cuidarmos à luz da genuína palavra de Deus e no Espírito Santo. Então, para que possamos ter uma consciência sadia de acordo com a vontade de Deus, precisamos educá-la. O que é educar? Ela vai ter sempre essa inclinação ao pecado, mas você vai sempre mostrar para ela o que é certo, mesmo quando não tem ninguém vendo. Então você se educa. Aonde? Na palavra, na oração, no jejum e com tudo isso, vigilância. Porque você orar, jejuar e ler a palavra e não vigiar, Jesus disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O esclarecimento da consciência pela luz das Escrituras Sagradas faz com que a minha vida, com que o fiel não se prenda a controle humano fazendo seus limites e suas vontades, mas ele entrega a sua liberdade, a sua escolha a Deus. Então, quando eu administro, quando eu ensino
a minha consciência, o que é certo e o que é errado, mesmo quando não tem ninguém vendo, eu discipulo ela a não fazer o que a inclinação do pecado quer, mas a fazer o que pertence única e exclusivamente à vontade de Deus. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E aqui eu vou falar rapidamente. Eu não posso citar nomes, mas você vai entender o que eu vou falar. Com isso, nós precisamos ter um grande cuidado para não pararmos no extremismo. Qual? A insensibilidade de levar tudo muito a ferro e fogo, ou levar aos extremismos, onde tudo é pecado. Não é isso. Nem tudo é pecado. Eu tenho que saber discernir o que é pecado e o que não é pecado. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Tá bom? Com isso, nós temos que pensar que lá em Colossenses, capítulo 2, Paulo tem um problema muito grande, porque algumas seitas surgiram manipulando que tudo era pecado e com isso privava o ser humano de tudo. Posso trazer alguns conceitos para você que você já viveu isso. Lembra quando era proibido jogar bola? Porque jogar bola é pecado? Lembra quando era proibido ir à praia? Porque praia é pecado? Ah, proibido cortar o cabelo? Porque é pecado? E por aí vai. Isso são coisas para você entender. Ah, proibido beber Coca-Cola, lembra? Pecado. Lembra disso? Essas coisas. Temos um extremismo. Nós temos que entender o que a palavra de Deus fala, o que é pecado, que é o que me afasta de Deus, e o que não é pecado. Desobediência é pecado? É. Ok? Mas o que eles falavam, né, antigamente para ensinar que isso era pecado? Eles estavam errados? Estavam, porque isso não era pecado, mas é a forma que eles entendiam que isso era errado. Tá bom? Então isso foi implantado como pecado. Nós sabemos que não é. Mas isso antigamente era tratado. Então temos que tomar cuidado com aquilo que surge dizendo que pode fazer tudo, eu posso tudo, eu estou liberdade. Hoje em dia, eu só vou abrir um parênteses, tem a questão da tatuagem, que hoje é discutido, pode, não pode, é pecado, não é pecado. Piercing, pode, não pode, é pecado, não é pecado. E por aí vai. Deixa eu fechar o parênteses. Esses são grupos heterodoxos. Não posso citar nomes. Você sabe, eu não posso citar nomes aqui, eu não posso. Mas procura aí no Google o que são grupos heterodoxos, tá bom? Para não me ofender ninguém. São aqueles que vão distorcer o dogma, a verdade, a doutrina, a palavra de Deus. Vão pegar e jogar fora e falar: isso aqui não serve, o que serve é a tradição. Isso aqui, a palavra de Deus, não serve. Nós precisamos viver um novo evangelho, um novo estilo de vida, né? Então, cuidado, irmão, cuidado com pregações, cuidado com músicas, cuidado com certos louvores, cuidado, 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 porque por trás dele existe uma distorção da verdade do evangelho, expressão paulina dos Gálatas, tá bom? Então, cuidado, porque essa galera, eles têm na mente o seguinte, que você não tem que ser leal a eles, você tem que ser leal à instituição. Vou repetir. O que prevalece não é a palavra de Deus, mas é o líder e a instituição. Quase um clubismo. Não posso citar nomes, mas entenda. Então, fuja dessa galera, porque toda instituição que se põe acima das escrituras e das normas, elas são heréticas. Elas são heterodoxas. Então você já entende que quem é heterodoxo é um herege, tá? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Não posso falar essas coisas. Então você tem que entender isso. Não pode estar acima das escrituras. Se tiver acima da palavra de Deus, herege, descarta, sai fora. É só templo religioso, sai fora, corre, tá bom? Cuidado com o que estão pregando, cuidado com o que estão ensinando, cuidado com o que estão colocando nos altares para cantar. Cuidado, cuidado. Bom, a sua consciência está te falando que aquilo está errado. Você está ignorando, você pode estar caminhando a passos largos para a perdição. Cuidado, tá bom? Deus sempre será o nosso juiz. Sempre será o nosso juiz.
Ele sempre será o supremo juiz que vai julgar todas as nossas causas e vai julgar aquilo que está dentro de nós. Segundo o pastor Elianai Cabral, se a nossa consciência for moldada na palavra de Deus, poderá produzir uma vida feliz. E a Bíblia Sagrada é o melhor e singular molde para a consciência cristã. Então, se nós permitirmos que a nossa consciência seja moldada pela palavra de Deus, vamos ter uma consciência sã, sadia e limpa diante de Deus e diante dos homens. Quanto mais a mente humana for iluminada pelo Espírito de Deus, mais conhecerá o que está revelado na Bíblia, na Bíblia Sagrada, e vai gerar fé, vidas, boa conduta, boa reputação e uma boa vontade diante de Deus e diante dos homens. Somente Deus pode fazer isso nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, não é porque eu vivo agora em plenitude que a minha consciência não me julga de nada, que eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, todo dia. Eu gosto da expressão paulina, quando ele diz que precisa esmurrar o seu corpo todos os dias. Esmurrar é bater, no esmurrar o corpo, vontades, paixões e desejos. Eu preciso crucificar todos os dias o meu eu, a minha paixão em Cristo Jesus. Mesmo com uma consciência pura, precisamos nos submeter sempre, sempre, sempre à vontade de Deus, para que sejamos inteiramente por Ele conhecido e sendo conhecido dele. Só o nosso Supremo Juiz pode sondar a nossa mente, o nosso coração e o nosso interior. O salmista disse: sonda-me, Senhor, e me conhece bem. Sonda-me, Senhor, e me conhece bem. Nessa manhã, Deus está sondando a sua vida. E ele falou. Ah, mas como falou? Só o confronto divino faz com que nós reconheçamos que estamos vivendo em pecado. Essa palavra que ela vem de choque a nós, ela vem de encontro, é Deus falando: eu só corrijo quem eu amo. E se ele está te corrigindo, é porque ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Não deixa o pecado apagar isso. Ele te ama. Sinopse 3. A consciência pode ser corrompida ou enganada. E só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Enxugue dos seus olhos essas lágrimas, confesse a Deus o seu pecado e sinta um bálsamo de Deus perdoando a sua vida. Sinta o renovo de Deus tirando todo o peso do seu coração, da sua mente. Toda acusação hoje caia por terra, em nome de Jesus. Porque quem está em Cristo, nova criação é. Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A partir de hoje, você confessando e abandonando seus pecados, nenhum mal, nenhuma acusação sobre essas que você praticou vai voltar. Viva uma vida hoje sadia, uma vida cristã hoje pautada na palavra e uma vida renovada pelo Espírito Santo. Amém? Conclusão: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia. Nossa infalível regra, o que eu tenho que seguir, de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esquecemos que o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar. A consciência de todo aquele que, arrependido, confia no poder do seu sacrifício. Cheguemos-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Chegamos ao final de nossa aula. Uau, que aula, hein? Que aula, que aula, que aula. Deus seja louvado por isso, que aula. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado pela participação no chat, obrigado pela interação. Essa palavra possa ecoar no seu coração, que você tenha um domingo abençoado, reflexivo sobre a palavra do Senhor. Lembre sempre, só corrige quem ama. E o tribunal vai sempre ecoar dentro de você. Tá bom? Obrigado pela confiança, sempre estar aqui conosco. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar,
deixar o seu like, deixar o seu comentário, que para nós é de suma importância. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, quero te agradecer. Obrigado. Obrigado pela palavra, um remédio amargo, duro, mas faz bem para a nossa alma. Obrigado por essa consciência, por esse tribunal interior que o Senhor colocou em nós, porque a partir dele nós conseguimos ter uma vida e fazer escolhas corretas diante de Ti. Deus, eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos. Os que estão confessando os seus pecados, meu Pai, perdoa-os nesse momento. Os que estão abandonando, que eles possam sentir o bálsamo, o renovo da parte do Senhor, que eles possam ter a sua vida mudada e transformada nessa hora, impactadas pela tua presença, Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito venha tocar em cada coração e que eles possam sentir os seus pecados perdoados e, a partir de agora, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Teremos nosso culto agora pela manhã, às 10h30 e à noite, 18h30, culto de celebração. Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Assembleia de Deus e Evade. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.